Unidade Móvel 900 área em ação, para ouvirmos agora o vereador José Maria Lemos Júnior, Juninho da Farmácia. Ele que teve o nome dele citado nessa operação limpeza da Polícia Civil que investiga compra de apoio político na Câmara Municipal de Vereadores. Juninho, você foi acusado de ter participado, desse esquema na Câmara. Qual que é a sua posição em relação a isso? Totalmente contrário, até mesmo Alexandre, e aproveito para falar para os ouvintes da rádio enviaram de Araxá, que não teve nada a ver com isso. Aliás, eu até era candidato na primeira e na segunda eleição. Todos vocês aí peça sabem que eu disputei a primeira eleição, não viabilizei a minha candidatura, e na segunda eleição eu só larguei de ser candidato, no finalzinho mesmo, quando eu vi que não tinha votos mesmo, e muito mais também porque fui convidado a assumir a Secretaria de Desenvolvimento Rural. E nesse momento, como eu já não tinha os votos, e tinha uma insatisfação pessoal com o presidente, que era meu eleitor também, que eu seria o sucessor na Câmara Municipal, justamente por essa insatisfação, e juntamente com os colegas que não iriam votar, mas o ambiente estava ruim. E com o convite de assumir a Secretaria Rural, que é um lugar que eu gosto muito, que preservo todo o produtor rural do nosso município, eu resolvi aceitar a Secretaria e não mais concorrer à presidência da Câmara Municipal. Então, os fatos dizem que, olha, não teria motivo para vender o meu voto, ou muito mais comprar o voto de alguém. O meu lema é, um dia eu serei presidente da Câmara Municipal, desde que não tenha de comprar nenhum voto. Como que você viu o seu nome envolvido em tudo isso, Juninho? Muito surpreso, Eu estava na casa do meu pai, minha esposa me ligou, disse que havia polícia na minha casa, eu fui até o momento, rapidamente cheguei na minha casa, fui pego de surpresa com essa informação, com essa acusação inverídica, mas o que é da gente, vamos defender, e tem fé em Deus que as defesas nossas são a própria acusação da pessoa, que entra em contradição em vários pontos, e tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Você acha que essa sua visão foi de alguma forma arbitrária, Juninho? A gente não pode falar da justiça, eu não entendo de leis, Eu acho que a gente assustou e tudo, igual eu falei, o que é da gente, não vou reprimir nem acusar se foi arbitrário ou se não foi isso aí. Cabe à justiça julgar tantos fatos como o que aconteceu comigo. Você participou de uma cariação com o ex-presidente da Câmara, Miguel Júnior, que, segundo a polícia, foi quem acusou de participação nesse esquema. Como que foi essa cariação? Foi tranquilo, nos fatos, Ele manteve a posição dele, acusando, e eu fiz a minha defesa de maneira digna e os fatos ocorridos. É o que eu falo, a minha defesa, a própria fala, que entra em contradição várias vezes que eu falo, estou tranquilo que tudo vai dar certo. Qual seria a motivação do Miguel de fazer uma acusação desse tipo, já que você alega que é inocente, Juninho? Os momentos são turbulentos, tem muita coisa na cabeça dele e chegando mais coisas aí que a gente tem notícia. Acho que a pessoa às vezes faz coisas sem pensar e foi um fato impensado dele. Você acha que realmente, mesmo sem a sua participação, houve esse esquema lá na Câmara Municipal de compra de votos? Isso aí talvez seja um erro meu não ter visto nada lá dentro. Existem vereadores que já falaram que receberam e eu não vi nenhum movimento desse tipo lá dentro. Eu acho que eu estando no meio e não ter visto nenhum movimento, talvez seja uma falha minha como vereador de Araxá. Teria que ter pelo menos assistido um comentário, alguém falando sobre isso e, por outro lado, não fiquei sabendo de nada. Mas existiu já que pessoas confessaram que recebeu. Juninho, esse seria o momento mais constrangedor aí da sua vida, todos esses acontecimentos, essa denúncia, essa prisão, como foram esses momentos que você viveu aí nesses dias? Foram 2 dias que viraram 20 dias e eu considero que é apagado da minha vida. Eu acho que todos os momentos que a gente passa nesse sentido devem ser esquecidos, e esquecidos devem ser porque a gente perdoa as pessoas. Quando a gente tem paz no coração, a gente ter paz no coração, a gente precisa perdoar. Então, esses fatos acontecidos, eu perdoo a pessoa que fez isso comigo para me ter paz no meu coração e a minha família também ter paz no coração. Antes de fechar, Juninho, chegou uma informação de que é um familiar seu que é assessor da Câmara, também foi visto esse caso, que ele seria assessor do Miguel Júnior. Como é essa história? De fato, a acusação que se trata da compra de votos é que teria pagado um funcionário da Câmara Municipal, que é meu primo, em troca de um apoio político. Que é verdade, O funcionário não era meu, o funcionário era da Câmara desde a época do governo do Roberto, da presidência do Roberto, e que hora nenhuma passou no meu gabinete, e acusações para compra de votos, E onde que teve compra de votos nisso, se eu era candidato e ele era também?
e contradiz na própria fala. Depois dessa cariação, qual que é a sua expectativa em termos de sequência dessa investigação? Eu acho que vai ser tranquilo, eu acho que a gente não mentiu hora nenhuma e, por outro lado, a gente confia, igual por exemplo, na justiça do homem, que de Deus eu tenho certeza, da minha confiança eu tenho. É dos homens eu espero que vai ser de maneira legal. Você pediu seu afastamento da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Você ainda pretende voltar para a prefeitura? Como que você projeta o seu futuro político? Sempre tem um dia depois do outro. Eu tenho certeza que o dia de amanhã vai ser melhor que o de hoje. E o outro também vai ser melhor que o de amanhã. Eu tenho certeza que vai ser provado tudo aí de nossa inocência, né? E a gente espera a viabilidade, a posição junto ao prefeito, se ele achar, como nós achamos que somos inocentes, que a gente assume a secretaria, eu assumo o nosso cargo também de vereador, que é nosso, que foi dado pelo povo de Araxá. Muito obrigado. De nada. O vereador José Maria Lemos Júnior, Juninho da Farmácia, portanto, falando a respeito de todo esse processo que envolveu o seu nome na investigação limpeza, essa questão de compra de apoio político na Câmara Municipal de Araxá. O doutor Omar Tarran, ele é o advogado que defende o Zé Domingos Vaz. Como que foi a cariação, doutor? Boa tarde. Foi ótima. Meu cliente estava ansioso para esse confronto, para falar a verdade mais uma vez, esclarecer os pontos, olhou frente a frente, encarou cara a cara, provou que, na minha opinião, houve uma injustiça total com relação a ele. As inverdades desse senhor Miguel Júnior estão devidamente já esclarecidas e, se Deus quiser, eu confio agora nas autoridades competentes para sequer indiciar meu cliente com relação a esse tipo de crime. O Miguel manteve a acusação nessa cariação? Manteve, mas de uma forma totalmente contraditória. A terceira vez que vem e declara, não sabe quando, não sabe como, não sabe qual era o valor correto, quer dizer, o que causa surpresa e tristeza com relação a esse cidadão. A informação que surgiu, doutor, é de que o Miguel Júnior estaria acusando que pagava a faculdade da filha do vereador Zé Domingos, é isso? Pois é, mas olha que absurdo esse ponto, né? E ainda veicular alguém da família. Isso ao meu ponto, nós vamos tomar as providências necessárias, você pode ter certeza. Dentro de mais alguns instantes, nós vamos entrar processando o senhor Miguel Júnior por calúnia. Portanto, o vereador José Domingos Vaz segue desmentindo essas acusações. Segue, porque simplesmente pelo fato de inexistir prova ao contrário. Simplesmente. O vereador quer falar alguma coisa? Não, ele só vai falar quando o tema das investigações. Obrigado. Estamos muito confiantes, viu, na capacidade técnica das autoridades aqui de Araxá. Estou muito feliz com o trabalho que estão desenvolvendo. Quais são os próximos passos agora da defesa? A defesa vai aguardar o relatório final do delegado, para que, se eventualmente tiver discordar de algum ponto, tomar as atitudes cabíveis, que seria um remédio jurídico, dependendo da oportunidade. Tá certo. Muito obrigado. Nós agradecemos, portanto, o doutor Omar Tarran, ele que é o advogado de defesa do vereador Zé Domingos. O Luiz Otávio é o advogado do Miguel Júnior, também saiu aqui agora. Como que foi a cariação? O Miguel confirmou a versão anteriormente dada e os demais envolvidos também confirmaram a mesma versão. Agora cabe à polícia ver qual versão que é verídica. Tem alguma prova? Foi apresentada alguma prova sobre as acusações do Miguel? Prova documental não, apenas testemunha Francisco que confirmou mesmo a versão do Miguel. Segundo o advogado do Zé Domingos, que o Miguel tem tanto muito em contradições. Já tem até então 3 versões disso, isso é verdade? Não, o Miguel desde o princípio apresentou uma versão só. O que houve, a contradição foi em relação à quantidade de parcelas. Ele fala se foi 4 ou se foi 5. Agora, doutor, a informação é de que o Miguel estaria pagando o funcionário do Juninho e a faculdade de um parente, de um filho do Zé Domingos? O que consta nos autos é que ele pagava um funcionário que é primo do Juninho e pagava a mensalidade de uma das filhas do Zé Domingos. Como que transcorreu essa cariação aqui hoje?
Não, foi tranquila. Os promotores, Dr. Marcos Paulo e doutora Mara, acompanharam. Ouviu primeiro o Miguel, depois ouviu a versão dos outros envolvidos, depois foi frente a frente. Então, Miguel continuou com as mesmas afirmações até então, testemunha? As mesmas, não alterou nada. Doutor, em relação ao caso Santa Casa, o inquérito já está para ser concluído hoje ou no mais tardar segunda-feira. Qual que foi a posição do Miguel? O que é possível dizer em relação ao Miguel quanto a essa primeira investigação lá da Santa Casa? Eu estou só aguardando o relatório do senhor delegado para depois ver as conclusões que eu vou tomar. E outros vereadores? Nesse caso, o Miguel confessou alguma coisa em relação a essa questão da Santa Casa? Ele explicou o envolvimento dele. E os outros vereadores que até então não vieram depor envolvimentos? Miguel chegou a citar o nome de outros? Não houve nome de ninguém. O que se espera agora para a sequência das investigações? Espero o final do relatório do senhor delegado para ver se houve crime e quais crimes ele vai ser indiciado. Obrigado, Getúlio. Então, portanto, o advogado de defesa do presidente da Câmara, do ex-presidente da Câmara, Miguel Alves Ferreira Júnior. Nós já vamos ouvir o doutor César Felipe Colombar, que nesse momento vai atender aqui a empresa e vai falar como foi a cariação entre o vereador Miguel Júnior e os demais vereadores. A cariação foi muito produtiva. Miguel Júnior manifestou de forma bem categórica todo o depoimento dele de que realmente houve aí recebimento de vantagem indevida por parte dos vereadores Juninho e Zé Domingos. O vereador Zé Domingos também foi muito firme no depoimento, categoricamente negou tudo. O vereador Juninho da Farmácia deixou a impressão, pelo menos para a Polícia Civil aí, de que ainda há muita coisa a ser explicada, mas isso no decorrer das investigações a Polícia Civil ainda vai tentar destrinchar aí para ver quem realmente está falando a verdade e apresentar para a população de Araxá e região. O Juninho da Farmácia pode ser chamado a depor novamente nos próximos dias? Todos os envolvidos poderão ser chamados novamente assim que surgirem novas provas aí, ou para confirmar ou para negar. O Francisco confirmou ou não a versão do Miguel? O Francisco confirmou que algumas vezes recebeu valores aí, mesmo sem ter trabalhado, das mãos do Miguel Júnior. A pedido do Juninho? O Miguel Júnior fala que foi a pedido do Juninho. E o Francisco? O Francisco fala que não, que foi a pedido dele mesmo. Ele mesmo seria pedido para o Miguel. Na prática, como é que foi a cariação? O que foi? Um foi ouvido primeiro na frente do outro? Como é que funciona isso e como é que se contrapuseram essas posições? A cariação ela se faz necessária quando há contradições entre os depoimentos dos investigados. Eles ficam na mesma sala, com os advogados presentes, com os promotores presentes, a gente expõe os pontos controvertidos e ambos são questionados ali um na frente do outro. Quais foram os principais pontos que vocês tentaram dessas controvérsias? O depoimento do Miguel é categórico em afirmar que houve compra de apoio político, repassado dinheiro tanto para o Zé Domingos quanto para o Juninho da Farmácia. Esse era o ponto controvertido, já que ambos negaram isso. Falaram que não houve esse tipo de acordo e não foi repassado qualquer tipo de dinheiro. A não ser a situação do Juninho, que ele afirma que teve essa repassagem de dinheiro para o Francisco, né? Só que ele nega que tenha sido ele que intermediou essa situação aí. Agora, é a palavra de um contra a palavra de outro. Nesse sentido, como é que a polícia vai trabalhar no sentido de realmente chegar ao fundo dessa verdade? Agora é questão de investigação, questão de ouvir mais pessoas envolvidas aí e tentar trinchar isso aí, como o Dr. César já afirmou aqui. Novos nomes foram citados? Feito por meio de um pagamento da mensalidade da faculdade da filha dele? Isso foi o que afirmou o Miguel, que o acordo seria esse, ele pagaria parte da mensalidade da faculdade. Quando é a palavra de um contra a palavra de outro, mesmo assim é possível indiciar o suspeito? O trabalho da Polícia Civil é tentar demonstrar a verdade dos fatos, independente se é aquilo que a população quer saber ou não. Então, a verdade que se apresentar nos autos de forma documental ou de forma mais consistente, ainda que só testemunhal, é a que prevalece para fins de indiciamento. Por ora, a verdade que tem aparecido para a Polícia Civil são as declarações do ex-presidente da Câmara Municipal, Miguel Júnior, uma vez que comprovadas em partes por documentos e por outras com confissões, inclusive de alguns vereadores que já estiveram presos. Claro, então, como que eles recebiam esses pagamentos na versão do Miguel Júnior?
A questão do Miguel Júnior com relação ao Zé Domingos seria relacionada a pagamento de parte de uma parcela de financiamento estudantil, de parcela de faculdade de uma das filhas dele. E com relação ao Juninho da farmácia, seria o pagamento de um primo do Juninho, que foi exonerado da Câmara quando do concurso de um táxi feito pelo Ministério Público. Em razão disso, a pessoa ficou desempregada e, a pedido do Juninho da farmácia, segundo o Miguel Júnior, ele começou a pagar parcelas mensais de R$ 1.700 para a pessoa, mesmo ela não prestando serviço algum para a sociedade. Doutor César, o Juninho da farmácia disse em entrevista aqui para a gente que ele foi candidato contra o Miguel na primeira e na segunda oportunidade, que a gente que acompanha o dia a dia da Câmara sabe que não aconteceu. Ele disse isso também na criação? Ele disse desde o começo que ele era candidato e que ele recuou. E ele, às vezes, não prestou atenção que esse recuo dele não deixa de ser um apoio político, né? Porque se ele tinha uma candidatura certa e decidiu tirar essa candidatura, a gente quer saber por que ele tirou. E o Miguel Júnior disse que ele tirou, que ele prestou esse apoio político para ele, mediante a retribuição mensal aí do pagamento ao primo dele. Qual a sequência da Operação Limpeza? Existe ou não a suspeita de envolvimento de mais vereadores além desses 6? E como a Polícia Civil vai realizar as diligências daqui para frente? Mais 2 vereadores foram envolvidos, o nome dos dois, os 2 estão cientes disso, porque tiveram já acesso aos autos via advogado, e cabe à Polícia Civil comprovar a participação ou não deles, né? Por hora, sigilo da investigação, e a Polícia Civil não pode repassar esses dados. São só mais esses 2 nomes, não tem mais nenhum? 2 nomes só. Chegou até a Polícia Civil, mais 2 nomes. A partir dessa criação, doutor, como vai proceder a partir de agora? Tem prazo para o encerramento dessa investigação? Não tem prazo, porque não tem pessoas presas. A cada 30 dias a polícia requer dilação de prazo da forma que ela achar conveniente para concluir com essa investigação. Quantas parcelas foram pagas para filha do Zé Domingos? Segundo o Miguel Júnior, de 4 a 5 parcelas. E sobre a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Araxá, ela continua sob investigação? Não. Ela foi citada nessa cariação também? Não, na cariação não, é uma investigação própria que vai ser presidida pelo Dr. Conrado também, em autos apartados. Em relação, doutor, à questão da Santa Casa de Araxá, já foi concluído o inquérito? O relatório foi me entregue hoje pelo Dr. Cristiano, a gente só está aguardando o retorno dos autos que está na Justiça para fim de resposta de um habeas corpus. Ele voltando na segunda, a gente junta o relatório com o indiciamento. Já posso adiantar para os senhores de 12 pessoas aí, 12 pessoas serão indiciadas, e aí os senhores saberão na semana que vem cada qual, o que a Polícia Civil está imputando a cada um. Obrigado. Obrigado. Não, sempre desde o começo, um filho de um dos envolvidos. Como, doutor? Tá falando semana que vem. Aí, portanto, o delegado regional César Felipe Colombar, junto com o doutor Conrado, que é o delegado que comanda, né, as investigações da Operação Limpeza, com os detalhes sobre a acariação entre Miguel Júnior, o Juninho da farmácia e também o José Domingos Vaz.